Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês um pouco sobre algo que aconteceu recentemente com a gente. Até semana passada a gente estava viajando e a gente fez uma viagem um pouco longa de moto, passando por várias cidades, tanto da Bahia quanto do Pernambuco também. Vou estar deixando passando algumas imagens aqui na lateral à medida que eu for mencionando e conversando com vocês um pouco sobre essa viagem. E por que que eu quero conversar com vocês sobre esse assunto? Porque durante essa viagem eu tive vários insights, eu tive vários pensamentos em relação à vida e à baixa visão. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Eu nasci com ela desde que eu me entendo por gente, né? Então eu não sei enxergar de outra forma, somente com esses 10% que a vida me deu. Aqui tem uma playlist onde eu falo só sobre esse assunto. Caso você tenha interesse em maratonar, em conhecer um pouquinho mais de deficiência, fique à vontade. Eu vou estar deixando aqui no box de descrição para você. Além disso, lá no box de descrição, você também vai encontrar meus links de afiliado à Amazon, tanto da Amazon quanto do Mercado Livre, que agora eu estou afiliada nos dois, tá? Comprando qualquer coisa com esses links, esses códigos que eu deixo lá embaixo, vocês não pagam nada mais por isso, você paga o valor normal e me ajuda com uma pequena comissão. Mas deixa de enrolação e vamos conversar um pouco sobre o que passou, né, na minha cabeça durante essa viagem. Bom, a gente sabe que a deficiência visual, né, seja a baixa visão, a cegueira, qualquer deficiência não é nada fácil. E o início é a parte mais difícil, mais desafiadora. Quando a gente descobre o diagnóstico, né, o mundo cai. E nessa fase, muitas vezes a gente quer ficar em casa, a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer sair. E para essa fase, até a fase que eu estou vivendo agora, que é a fase da aceitação, a fase onde eu já estou bem com a minha deficiência, leva um bom tempo. Mas o que eu venho aqui do futuro para dizer para você é que a vida continua mesmo com deficiência, a vida continua mesmo depois do diagnóstico da deficiência visual. E eu pude ver isso durante essa viagem. Eu vi tanta coisa linda, gente. Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo que eu gravei na serra. A gente estava indo para Garanhuns nesse momento e estava tendo um pôr do sol tão lindo, e mesmo com a baixa visão eu consegui acompanhar os detalhes daquele pôr do sol, consegui ver a serra, a vida acontecendo ali diante dos meus olhos. Em outro momento também, quando a gente estava indo para Triunfo, se eu não me engano, também tinha outra serra com o pôr do sol acontecendo. E assim, uma das coisas mais incríveis, né? Porque às vezes a gente quer só ficar em casa e não quer fazer nada porque acha que ou a gente não vai conseguir ou as pessoas vão zombar da gente, mas gente, isso só tá na nossa cabeça, né? Nessa viagem eu viajei com meu esposo, mas eu já viajei sozinha, porque eu queria enfrentar o meu medo, eu queria saber se esse medo ele estava só na minha cabeça ou se realmente era um medo real, era uma dificuldade real. E nessa viagem que eu fui sozinha, por exemplo, relembrando aí, eu já até contei para vocês em alguns vídeos, eu fui para Morro de São Paulo, que é uma ilha que tem na Bahia, muito linda por sinal, vale super a pena. Lá não entra carro, somente carros oficiais, tipo ambulância, polícia, essas coisas. Então, pelo lado da questão de pedestre, é bem tranquilo, né? Que a gente sabe que atravessar a rua em lugares muito grandes para a gente é muito desafiador. Então eu fui para essa ilha, foi bem tranquilo, mas eu tava com muito medo. Eu tava com medo de não conseguir ir no restaurante e pedir a comida, né, escolhendo o cardápio e pagar a comida. Eu tava com medo de me perder, eu tava com medo de acontecer algo ruim. E no fim das contas, eu consegui me virar. Eu consegui entrar no restaurante, escolher a comida que tinha ali no cardápio. Quando eu precisava pedir ajuda para o garçom, eu consegui pagar a conta tranquilamente. Então, assim, são essas coisas que a gente vai vivendo e que a gente vê que, poxa, apesar da deficiência, dá para viver, né? A gente precisa de adaptações, sim, a gente precisa pedir ajuda, sim, em um momento ou outro, mas dá para viver. E durante essa viagem eu fiquei me pegando, pensando muito nisso, sabe? Da questão de que muitas vezes a gente quer só ficar em casa e não fazer nada. Então, se você está passando por esse momento de descobrir a deficiência ou está vivendo com a baixa visão e quer só ficar em casa, quer só ficar no seu casulo,
pensa um pouco se não é o momento de você sair um pouco. Pode ser, não precisa ser uma viagem como a gente fez, né? Não precisa viajar por vários lugares. Essa viagem foi bem interessante, que a gente fez essa viagem de moto e a gente foi para Centro-Sé, que é a minha cidade natal, a gente foi para Triunfo, Garanhuns e Recife, a capital de Pernambuco. E foi assim incrível, né? Tanto ver a imensidão do mar e a gente se emociona, sabe? Porque por mais que a gente tenha a baixa visão, por mais que a gente tenha a limitação visual que a gente tem, as coisas da natureza, elas são grandes, né? E a gente consegue perceber, não em detalhe, porque isso é algo que o nosso olho não consegue captar, mas a gente consegue perceber. E tá ali vivendo aquilo, sentindo aquelas emoções, é algo assim inexplicável, sabe? Então eu venho aqui, através desse vídeo, dizer para vocês que saiam um pouquinho de casa, vão ali, nem que seja na esquina, em um restaurante que você gosta, comer a comida que você gosta. A vida tá acontecendo agora. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, a gente não sabe se amanhã a gente vai estar enxergando, né? A gente sabe que a nossa deficiência ela é muito incerta. A baixa visão ela é muito incerta e eu conheço muitas pessoas que têm baixa visão de causas diferentes, porque a baixa visão ela acomete de várias formas, né, cada pessoa. E essas pessoas perderam a visão ao longo da vida e muitas vezes acabaram nem vivendo, ficaram mais em casa porque estavam com medo, né, de se perder, estavam com medo de ser atropelada, estavam com medo, enfim, de inúmeras coisas reais que realmente acontecem no dia a dia, mas a gente não é para se prender a esse medo, sabe? Então, eu venho aqui para dizer para você que existe uma vida por trás da deficiência, existe uma vida mesmo depois do diagnóstico da deficiência. Eu espero que você busque ser um pouco mais aventureiro, busque conhecer esse mundo tão bonito que a gente tem. A gente fez uma trilha, né, lá em Triunfo e, nossa, eu fiquei com medo porque a gente estava subindo literalmente um morro. Vou deixar aqui um vídeo da moto, a gente subindo para conhecer o Bico do Papagaio. Muito lindo, vale super a pena, mas a trilha é um pouco arrepiante. Eu fiquei com medo ali naquele momento e é incrível que a gente se sente tão pequeno, né, diante da imensidão. E é só nesses momentos que a gente percebe o quanto que a gente é insignificante, o quanto que a gente é um nada perto da imensidão que a natureza nos proporciona, né? Perto da imensidão desse mar aqui que proporciona pra gente. Então, assim, não liga para o que os outros vão pensar, não liga para o que os outros vão dizer. Gente, as pessoas não estão nem aí pra gente, ninguém te deve nada, né? E durante essa viagem eu só percebi isso porque as pessoas não estão nem aí pra você, literalmente. E eu ando assim, ó, com o cabelo meio bagunçado. Eu cortei o cabelo, né? Agora repicado. E esse é um corte mais assim mesmo. Ele fica mais maluco. Ele fica mais arrumadinho quando escova. Mas no dia a dia, eu não escovo o cabelo. Né? Eu não prancho o cabelo. Eu só lavo ele e penteio e é isso. Seja feliz. Né? Eu gosto muito da praticidade. Então, eu venho aqui para falar isso para vocês, para reforçar o quanto que é importante a gente viver independente da opinião dos outros, independente do que falem, independente do que pensem. Viva a sua vida. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente vai estar enxergando, a gente não sabe se a gente vai ter a condição que a gente tem hoje para ir lá e fazer acontecer, né? Então, faça com o que você tem. Com o que você tem, vai ali na esquina, conhece um restaurante novo, um barzinho novo se você gosta, chama algum amigo para ir no cinema, por mais que não tenha acessibilidade, por mais que você não enxergue 100% bem, mas vive o momento, vive aquela sensação. Se você mora perto da praia, aproveita, vai lá ver o mar, vê aquela imensidão, sente a energia que o mar te proporciona e eu tenho certeza que você vai se renovar. Né? A baixa visão já é muito difícil. Viver com a baixa visão já é muito difícil. E se a gente ficasse colocando barreira, colocando limite, colocando medo nos nossos sonhos, nas coisas que a gente realmente quer fazer, a vida vai se tornar ainda mais desafiadora, ainda mais difícil, né? Então eu espero que com esse vídeo eu consiga trazer uma mensagem para você de ir lá e fazer acontecer. Poxa, eu tenho um sonho de viajar, de conhecer o mundo. Faça acontecer.
começa indo na cidade vizinha, começa fazendo o que dá para ser feito. Eu sempre tive vontade, né, de conhecer várias cidades, assim como foi agora. Então, essa viagem foi a realização de um sonho. E que bom que a gente pôde realizar esse sonho com eu enxergando, com eu vivendo ali, né, tudo que tinha para viver. Mas eu sei que viajar não é o sonho de todo mundo. Às vezes o seu sonho é, sei lá, construir uma casa, comprar uma roça, eu não sei, cada um vai ter um sonho. Então, eu venho aqui para dizer para você que há uma vida depois do diagnóstico, há uma vida mesmo com a baixa visão, porque você é um ser humano que tem sonhos gritando aí dentro de você e eu espero que esse sonho faça você levantar aí do sofá ou da cama, enfim, de onde você estiver me assistindo e faça você dar o primeiro passo para fazer acontecer aquilo que está aí dentro da sua cabeça. E não liga para o que os outros vão pensar, gente, porque tá todo mundo vivendo a sua própria vida e ninguém tá nem aí para você. A verdade é essa. Então, só vivam que o mundo é muito grande, tem muita coisa para a gente conhecer. Apesar de eu viajar bastante, para vocês terem uma ideia, o Nordeste tem 9 estados, a região onde eu moro, e eu só conheci 6. 6, acho que foi, 6, falta 3 ainda. E fora o resto do Brasil que eu não conheço. Então, assim, vão viver, vão conhecer, o mundo é incrível. E pode ser que você não tenha uma companhia, você fique pensando, poxa, eu vou sozinha, vai sozinho, dá um jeito de ir sozinho, né? Com cautela, claro, né? Você tem que ter um pé atrás da orelha ali, não dá confiança para todo mundo, mas vai lá. E se o seu sonho não é esse, tá tudo bem. Só vem aqui te dar um reforço de você levantar da cadeira e ir lá e correr atrás do seu sonho realmente, para a vida fazer sentido, para no final, se acontecer alguma coisa com a sua visão, com você, você não sentir que não viveu a sua vida como você realmente gostaria de viver. Então, esse vídeo é um lembrete um pouco reflexivo, porque eu voltei dessa viagem um pouco reflexiva, sabe? E eu nem gravei muitas cenas para vocês, assim, de vídeos nesse formato do YouTube, porque dá um pouquinho mais de trabalho. E essa viagem a gente passou 2 dias mais ou menos em cada cidade, então foi muito rápido, tinha muita coisa para fazer e eu não queria também tirar um tempo do momento que eu estava curtindo ali para ficar gravando, sabe, o tempo inteiro. Eu gravei muita coisa no Instagram, tá lá, tem uns destaques, tá? Com cada cidade que a gente passou, então se você tiver curiosidade de ver o que a gente fez, o que a gente viveu durante essa viagem, vai lá no meu Instagram, Ruana Sertão, e dá uma olhada nos destaques que tem lá, que são aquelas bolinhas, né? Que cada destaque é um lugar diferente que a gente foi, que eu tenho certeza que você vai gostar, se você tiver interesse. Então, esse foi o vídeo, eu espero que eu tenha te motivado a viver uma vida além da deficiência, a olhar para a deficiência como uma coisa que, ok, aconteceu com você, mas que você continue vivendo, mesmo apesar da deficiência visual. Eu vou ficando por aqui, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.